Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Fique à vontade. Você está na casa do seu Deus. Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo. Ele é bom. Deus é perfeito. Abramos a nossa Bíblia. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Carta aos Filipenses. Capítulo de número 1, versículo de número 21. Somente o 21. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21. Eu confesso que de manhã tivemos lá no ministério do Adilson, ministrando no culto de ceia lá. Foi bênção, só vitória. A Vânia, rapaz, tudo bem? E aí a Raquel falou para mim poder ministrar hoje, né? Tá me devendo uma? Depois nós conversa. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu confesso que eu estou mais tenso aqui. Não sei porquê, eu estou mais tenso aqui do que lá. Lá eu trouxe a mensagem, foi bênção, fluiu, mas aqui, não sei, estou tenso. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Carta aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21, diz assim o texto do Senhor: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Existe uma palavra que retrata muito bem, irmão Luiz, o sentimento do Paulo aqui. Essa palavra é antagonismo. O que significa antagonismo ou antagonista? Em uma história, você tem o protagonista, que é o autor principal, o herói da história. E você tem o contrário, o anti-herói, o vilão. Então, o herói, que é o autor principal da história, ele é o protagonista. E o vilão, que também é o autor principal, também é principal naquela história lá, ele é o antagonista. Então, quando eu falo antagonismo ou antagonista, eu estou falando algo que é oposto, algo que é contrário. Assim como nós pegarmos, é algo antagonista, o bem e o mal. É algo antagonista, a alegria e a tristeza. São coisas opostas. São coisas totalmente diferentes, contrário uma da outra. E aqui o Paulo ele traz um antagonismo da fé. Ele traz um antagonismo da nossa fé, que talvez todos nós já vivemos isso um dia. Uma luta em qual vivemos, que o Paulo fala, para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho, é lucro. Então Paulo ele traz algo antagonista, Lívia, que é viver ou morrer. É algo oposto. É algo totalmente um extremado do outro. É algo diferente do outro. E era nisso que eu quero ministrar nessa noite. Porque o Paulo ele chega com essa dúvida. Porque o Paulo ele chega com
Esse porquê, Aline, de ter duas opções antagônicas no seu ministério. Duas opções ao contrário ao seu ministério. E aí eu vou trazer o que levou Paulo a chegar a esse antagonismo. E eu quero encerrar a mensagem com qual foi a escolha de Paulo? O viver ou o morrer? Primeiro nós temos que entender o porquê Paulo chegou a esse antagonismo. De querer dizer sobre morte e vida. E depois entender qual dos dois Paulo concluiu e decidiu escolher. Talvez seja por isso que eu estou tenso. Conteúdo é... A ideia é boa, vamos ver se tem conteúdo. A ideia é boa, vamos ver se tem conteúdo. O texto é a carta aos Filipenses. Efésios, Filipenses e Colossenses são chamados de cartas da prisão de Paulo. Por que chamado cartas das prisões de Paulo? Porque Paulo, quando escreveu para a igreja de Éfeso, quando Paulo escreveu para a igreja de Filipe, quando Paulo escreveu para a igreja de Colossos, Paulo estava preso. A situação de Paulo estava preso, então a situação não era tão boa. Paulo recebe a visita na prisão, e a prisão que Paulo está é diferente nossa, dos dias atuais. Paulo poderia receber visita, então Paulo está preso numa situação difícil, e ele recebe, Rogério, situações de pessoas que estão acontecendo na igreja. E mesmo Paulo preso, o Paulo vai escrever motivando a igreja. Olha que lindo. Paulo poderia dizer: eu estou preso, eu estou trancafiado, eu não quero saber mais de nada, o evangelho me colocou aqui na cadeia, e eu não quero saber mais de nada, vou ficar tranquilo. Mas não, as pessoas chegam ao Paulo, e Paulo ele não se vê, porque o corpo de Paulo está preso, mas a mente de Paulo está livre em Cristo Jesus. Talvez seja por isso que Paulo disse: sejam os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Porque Paulo sabia que mesmo na prisão, a mente dele estava em Cristo. E se a mente dele estava em Cristo, ele estava livre. Ele estava livre porque o Evangelho liberta. Nessa noite eu já tenho uma palavra para você. Eu não sei o que te aprisionou, se é a família, se é a decepção, se é a frustração. Mas se você tem a mente de Cristo nessa noite, a sua mente está liberta. E se está liberta, você pode glorificá-lo. Ninguém consegue prender uma mente que está em Cristo Jesus. Ninguém consegue prender uma mente que está em Cristo Jesus. Se o seu sentimento tem te aprisionado, se a palavra dos outros tem aprisionado a sua fé, se a palavra dos outros tem desmotivado você, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Pede para que o Espírito Santo liberte a sua mente, porque a sua mente não vai ser cativa, a sua mente está em Cristo Jesus. A carta de Paulo, ela é uma carta simples com problemas pontuais. Diferente da carta de Coríntios, da carta ao Gálatas, a carta de Filipenses é problema pontual. Capítulo 1, nós temos o problema com a prisão de Paulo, a situação de Paulo. Capítulo 2, Paulo vai falar sobre a questão do sentimento que tem que estar na igreja.
Por isso que ele fala, quero que há em vós o quê? Um único sentimento. Qual é esse sentimento? O sentimento de Cristo. No capítulo 3, Paulo vai ser confrontado contra os maus obreiros. Aí o Paulo dá a sua capivara ali, o seu pedigree, e fala, no capítulo 4, problema com Evódia e Síndique. Quem é Evódia e Síndique? Eram duas mulheres que fez a obra, pastor Manassés, com Paulo, que pregou com Paulo, e as duas brigaram, e as duas deixaram o ministério e se desmotivaram. Aí o Paulo apela para que a igreja motive essas mulheres, porque essas mulheres eram importantes para a igreja a continuar o ministério. E o final do capítulo 4, nós temos a saudação de Paulo. A saudação final. Então são problemas pontuais que Paulo trata na carta aos Filipenses. Mas eu quero trazer sobre um problema aqui para a gente entender esse antagonismo da fé de Paulo, que é o quê? O capítulo 1. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 12 do capítulo 1. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Paulo começa a escrever para a igreja dizendo, vocês sabem a minha situação, não é segredo de ninguém, vocês sabem que do jeito que eu estou, como que Paulo está naquele momento? Preso. Aí o Paulo falou assim, a minha prisão, em vez de trazer um abatimento para a igreja de Filipe, em vez de trazer uma tristeza para a igreja de Filipe, a prisão de Paulo trouxe 2 sentimentos para a igreja. Olha o tanto que Paulo influenciava por onde ele passava, como uma mente livre em Cristo influencia aonde ela chega. Paulo fala, vocês sabem, mas a minha prisão não é para vocês ficarem tristes. A situação que eu estou não é para vocês se abaterem e ficar preocupados comigo. A minha prisão vai trazer um proveito para a igreja. Ao contrário, não é porque eu estou passando a situação difícil que a igreja vai abater. Não, pelo contrário. A situação que eu estou passando vai motivar, pelo contrário, vai motivar a igreja. Olha o que é uma mente livre em Cristo. Aí o Paulo revela, ele fala assim, versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Guarda pretoriana é a guarda romana. Paulo estava preso lá em Roma porque ele era cidadão romano. Então Paulo falou assim, a minha prisão já está circulando aí. Estão dizendo por aí que eu estou preso. Estão dizendo por aí que Roma me pegou, me prendeu. Aí no versículo 14 ele diz, e muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimo com a minha prisão. Ousavam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo está preso e falou assim, estão falando aí da minha prisão. Mas uma coisa está acontecendo na igreja de Filipenses. A minha situação difícil está acontecendo uma coisa diferente, um sentimento diferente na igreja de Filipe. Qual é? A minha situação difícil fez os irmãos pregarem mais confiante. O meu testemunho trouxe confiança para a igreja. O que uma mente livre em Cristo faz? O que uma mente liberta, Rogério, em Cristo faz com os que estão com demais? Paulo, a situação de Paulo era para a igreja de Filipos dizer assim, agora é perigoso. Vamos fechar a igreja, vamos diminuir a igreja, vamos abaixar as portas, vamos trancavear a porta, porque Roma está vindo com tudo aí, já pegou o líder, já pegou Paulo, vai pegar nós também. Mas não, pelo contrário. Olha o sentimento
que gerou na igreja. A igreja estava falando assim, pastor Manassés, pastor Marcos, olha, Paulo está preso, mas mesmo assim não desistiu. Paulo está preso e está orientando nós. O Paulo poderia estar parado, poderia estar deitado, poderia estar de cabisbaixo, mas ele está nos orientando. Se ele está preso, consegue pregar ainda o evangelho. Se ele está trancafiado, ainda consegue falar do amor de Cristo. Imagine eu que estou livre, imagine eu que estou liberto, imagine eu que tenho o Espírito Santo e tenho a vontade de Cristo no coração. Você entendeu porque a sua mente tem que estar liberta em Cristo Jesus? Que se sua mente estiver trancafiada, qualquer situação que você passar, você vai se fechar no seu mundinho, como você tem se fechado no seu mundinho. Você vai se entristecer, como você tem entristecido no seu mundinho. E as pessoas que têm se espelhado em você, e as pessoas da sua casa que têm olhado em você, vão ver fraqueza e vão falar: se ela está fraquejando, eu vou parar também. Se ela está de cabeça baixa, eu vou ficar de cabeça baixa também. Mas Paulo não tinha a mente aprisionada, Paulo tinha a mente livre, e ele pregava, e todos aqueles que estavam ao redor dele olhavam. Se Paulo está numa condição dessa, e está pregando o evangelho, eu também não posso parar, eu também não posso parar. Se ele está passando uma dificuldade em casa, está passando dessa forma, mas eu também não posso parar, eu também não posso parar. Isso é motivador. Isso é motivador. Você não sabe o quanto você tem motivado aqueles que estão ao seu redor. Pastora Cida, você não sabe o quanto as pessoas têm se motivado quando tiver a luta que você está vivendo. Isso é motivador. Você não sabe que Paulo lá dentro da prisão poderia estar dizendo: olha, daqui eu não posso passar. Mas o Paulo fala: mas isso não pode me abater. Talvez eu possa viver o pior momento da minha vida, mas isso não pode me abater. Por quê? Porque tem pessoas que precisam de mim, tem pessoas que contam comigo, pessoas que estão olhando a minha força, pessoas que estão vendo a minha resistência. Isso é a mente de quem tem mente livre em Cristo. Isso é a mente de quem tem mente livre em Cristo. Pastora Cida, Deus está falando no seu coração, a sua mente está livre. Acalma, mulher, o Espírito Santo tem te dado força, o Espírito Santo tem te dado força, porque pessoas estão espelhando em você. Isso é coisa de quem tem mente livre em Cristo Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a igreja de Filipe, alguns da igreja de Filipe começou a pregar sem temor. Mas não é sem temor a Deus, sem temor daquilo que iria acontecer com eles. Olha só o que Paulo está fazendo dentro da igreja de Filipe. Aquilo trouxe temor para as pessoas, e as pessoas começaram a pegar sem temor, sem saber: pode acontecer, eu vou pregar, eu vou falar de Cristo, eu vou falar do amor de Cristo. Versículo 15, Paulo diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente, um por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Mas outro, na verdade, anunciam Cristo por contendas, não puramente, julgando acrescentar aflições à minha prisão. Paulo é racional.
Paulo fala, ó, eu sei que eu tenho influenciado, eu sei que as minhas lutas têm trazido um ânimo para a igreja, eu sei que as minhas lutas têm motivado a muitos, mas muitos que estão sendo motivados não têm o mesmo sentimento que eu. Porque as pessoas apontam para a gente e falam, ela é forte, ele é forte, ele é forte. E isso traz glamour. Isso traz glamour. Aí o Paulo fala, as pessoas estão pregando a Cristo por glamour, mas não estão entendendo a luta que eu estou passando, que eu estou vivendo. As pessoas vejam eu forte aqui e acham que isso é natural, qualquer um pode passar, e não pode. E aí o Paulo fala, está criando um conflito dentro da igreja. Porque uns estão entendendo e estão sem temor fazendo a obra, mas outros estão fazendo por inveja, outros estão fazendo por glamour. Aí chega a primeira dúvida na mente do Paulo, o que eu faço então? O que eu escrevo então? Qual é a palavra que eu anuncio para eles então? Então eu vou falar para eles pararem. Não se espelhem em mim. Não faça isso que é muito arriscado. Não faça isso que você não vai conseguir. Ou eu falo e deixo o barco correr. Mas qual é o perigo de uma pessoa que não está estruturada enfrentar o que o Paulo está enfrentando? Olha a dúvida cruel de Paulo. Será que eu olho para a pessoa e mando ela parar? Ou deixo a pessoa continuar? E se eu deixo parar, eu não estou impedindo o Espírito Santo? E se eu deixo continuar, será que eu não estou sendo negligente? Mas aí o Paulo fala aqui, ó, no 18. Mas o que importa? Ele faz uma pergunta. Mas o que importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisso me alegro, e me alegro ainda mais. Para de apontar. Está na hora da gente parar de apontar os outros. Aquele ali está querendo aparecer. Aquele ali está querendo se mostrar. Não importa. Seja por amor ou por vaidade. O importante é que ele está anunciando o Evangelho. A senhora sabe que não tem estrutura. Mas o que importa? Deixa que Deus vai dar estrutura para ela. Muitas vezes a gente olha e fala assim, não, é fraca, não vai conseguir, eu vou falar para ela, seguro um pouco. Não, deixa, porque o que importa, o importante é o Evangelho ser anunciado. Aí no 19 e 20, Paulo diz assim, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo fala, a gente até parece que Paulo está sendo negligente, né? O que importa? Paulo fala assim, não. Sabe por que eu falo que o que importa? Deixar ela pregar, deixar ela, porque ela vai registrar. Por quê? Porque pelas nossas orações, vai ter perca, vai. Mas pelas nossas orações vai ter o quê? Salvação. Está com fingimento? Tá. Não tem estrutura? Tá. Mas com a nossa oração vai receber estrutura, vai receber salvação, vai receber estrutura, vai receber salvação e vai receber o Espírito de Deus que fortalece. O 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança,
Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Chegamos. Paulo está em prisão. Paulo sabe o quanto ele é importante para a igreja, o quanto a atitude dele tem influenciado na igreja. Aí o Paulo ele fala que isso vai gerar salvação dentro da igreja. E aí o Paulo ele fala, eu tenho plena convicção. Eu imagino Paulo olhando, pastor Edinardo, para as grades e falando assim, essas grades. Aí ele olha para o carrasco, para o soldado romano. Aí ele olha assim, seja as grades, seja o carrasco do soldado romano, seja eu vivendo, recebendo liberdade, ou sendo morrendo nessa prisão. O nome dele será glorificado. Seja lá no serviço, eu recebendo aquela promoção ou não recebendo aquela promoção, o importante é que o nome dele vai ser glorificado. Seja na minha família, tendo atrito ou não tendo atrito familiar, mas o importante é que o nome dele será glorificado, seja no ministério, sendo difícil ou passando um momento bom, mas o que me importa é que o nome dele vai ser glorificado, seja eu enfermo ou seja eu curado, não importa, é que o nome dele vai ser glorificado, seja eu na fartura ou seja eu na dificuldade, não importa, o importante é que o nome dele seja glorificado, seja eu pregando ou seja eu não pregando, não importa, o nome do Senhor vai ser glorificado, seja eu louvando ou seja eu não louvando, o que importa é que o nome dele vai ser glorificado, seja eu com a vida sentimental boa ou seja eu com a vida sentimental dificultosa, não importa, o importante é que o nome dele vai ser glorificado, 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 vai ser glorificado. Agora entendemos sim porque o Paulo traz esse antagonismo. Porque para todos, a morte e a vida são coisas opostas. Para Paulo não. Para Paulo a morte e a vida não são coisas opostas. São coisas de Deus. A morte é coisa de Deus sim. Porque o Paulo, ele sabe se ele ficar livre, ele vai motivar, ele vai pregar e vai continuar sendo uma inspiração para as pessoas. E para Paulo, a vida, vou repetir, para Paulo, a vida é um combate. Você lembra o que Paulo falou para Timóteo no capítulo 4, versículo 6? Estou sendo oferecido já em sacrifício, porque eu estou sentindo que a minha morte está chegando. Aí o Paulo vem no entendimento. Combati o bom. Para ele a vida é um. Para ele a vida é um combate. Ele se sente como um soldado. Ele sabe que a vida vai ser um combate. E no combate nós temos dias de glórias. Nós temos dias difíceis. Dias de percas. Temos dias de alegria. Mas dias de sofrimento. A vida para ele não é para ser vivida de qualquer jeito. Para Paulo, ele sabe que a vida em Cristo Jesus é um combate. É uma luta. E aí ele fala, combati
o bom combate. Encerrei, guardei. Olha aí a morte e a vida sendo a mesma coisa para Paulo, porque se a vida é um combate, a morte para Paulo não é um fim, não é uma derrota. A morte para Paulo é o começo da vitória e da recompensa dessa luta. Enquanto Paulo estiver vivo, ele está combatendo, ele está lutando pela vida. Mas se ele morrer, recebeu a vitória. Enquanto há fôlego de vida, a luta. A luta. Mas vai chegar um tempo que essa luta vai se transformar em derrota por causa da morte. Em fracasso por causa da morte. Paulo fala, não, a morte vai se transformar no quê? Em vitória, porque eu combati o bom combate, encerrei, eu não perdi, eu não larguei, eu não desviei, eu ganhei, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, eu guardei a fé. Paulo está dizendo, nessa vida que é luta, nessa vida que é dolorosa, nessa vida que é uma guerra, ninguém me tirou a minha fé, porque eu guardei ela, eu fui até o fim, se eu fui até o fim, eu sou vitorioso, e se eu sou vitorioso, eu mereço uma recompensa. Aí ele fala para Timóteo, desde já, a coroa da vida, que está reservada para quem é vencedor, será dada, mas não por qualquer um, será dada pelo justo juiz, Cristo. Paulo está dizendo assim, Oswaldo, a vida é dura, a vida é um combate, é uma luta, é uma guerra. Nós temos que preservar e não se retroceder. Um bom soldado não volta atrás. Aí o Paulo ele diz, mas se caso o Senhor queira me recolher, não será derrota, porque ele recolheu um bom soldado. Porque ele recolheu alguém que perseverou. Porque ele recolheu alguém que foi exemplo. Porque ele recolheu alguém que foi pessoa íntegra nessa vida. E aí ele diz, não só a pastora Raquel será recolhido, mas enquanto vocês estiverem chorando por causa de mim, enquanto vocês estiverem tristes por causa de mim, eu estarei lá, recebendo a coroa do justo juiz. Eu estarei lá, recebendo a coroa do justo juiz. E aí o Paulo, ele diz no versículo 22, aí vem o antagonismo. Versículo 22, mas se o viver na carne me dá fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Se eu ficar vivendo, é uma luta, é uma guerra, e eu morrer, é uma vitória, então o que eu devo escolher? Parece que a opção está clara. Paulo, melhor acabar o combate, enquanto você está guardando a fé. Melhor ser recorrida. Mas aí o Paulo ele fala, uma mente livre em Cristo Jesus. Mas de ambos os lados estou em aperto. Aí parece que quando Paulo está escrevendo para a igreja de Filipe, ele está olhando o rostinho de cada filipense, de cada pessoa que ele inspira.
olhando o rostinho de cada pessoa que conta com ele, ele fala assim: não sei o que eu vou escolher, de ambas as partes estou em conflito. O melhor para mim é eu partir. O melhor para mim é eu estar com Cristo, é eu receber a coroa da vida. Mas uma mente livre em Cristo não pensa nele. Uma mente livre em Cristo não pensa nele. Ele pensa nos rostinhos de Filipenses. Ele pensa naqueles que estão animados para pregar em Filipenses. Ele pensa na igreja que está incessante em oração por ele. Ele pensa na igreja que levou Epafrodito, que ficou doente por cuidar dele. E Paulo obrigou a ele ir voltar para Filipenses, porque mesmo doente, ele não queria largar Paulo. Ele pensou em Rode, ele pensou em Síndica, mulheres que fizeram a obra com ele e agora estavam brigadas, afastadas no ministério. E o Paulo lembrou disso e falou: mas e se eu for? O que será de Vodka? O que será de Síndica? O que serão daqueles que estão querendo pregar o evangelho, entendendo o evangelho errado? Mas aí Paulo ele diz: mas ambos os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Viver em guerra, viver em luta, mas é muito melhor do que estar com Cristo. Mas a mente livre em Cristo, de Paulo, no versículo 24, ele diz: mas eu julgo. Mas melhor é Deus me recolher e estar com Cristo. Porque o combate acabou, a guerra acabou, tudo, estou alegre. Mas aí o Paulo, ele olha as carinhas de Filipenses e fala assim, ó: mas eu julgo mais necessário. Esse mais é um acréscimo, é urgente. Paulo está dizendo: eu julgo que é urgente, não pensando em mim. Bruno, lá vai eu. Não pensando em mim. Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja de Filipe. Ele olha Epafrodito e fala: não pense em mim, eu penso no Epafrodito. Penso em Vodka, penso em Síndica, penso naqueles que estão começando agora. Eu não penso em mim, mas eu tenho que tomar uma decisão nesse antagonismo. Bom é que Cristo me recolhesse e o combate acabasse e a coroa fosse entregue. Qual é o pastor que nunca disse isso? Bom pastor, bom Senhor, é que o Senhor me recolhesse, que o Senhor me levasse, que assim eu poderia dizer: combati o bom combate. Assim eu poderia dizer: encerrei a carreira, guardei a fé, eu não traí o Senhor. Bom fosse isso. Bom se fosse isso que o Senhor, que eu sei que a alegria do cristão é quando está na glória. Bom é que o Senhor me desse essa alegria e me recolhesse e colocasse outro em meu lugar. Bom seria isso. Mas Paulo olha os rostinhos. Vem cá, pastor Marcos. Vem cá, pastor Marcos, você sabe o que o Senhor está falando no seu coração. O Paulo olha os rostinhos. O Paulo olha os rostinhos das igrejas e fala assim: bom é que o Senhor me recolhesse, bom é que o combate acabasse. Mas Paulo olhava o rostinho e falasse: olha, mas por amor deles, eu vou ficar combatendo. Pelo amor deles, eu vou ficar nessa luta. Por amor deles, eu vou ficar nessa peleja. Por amor deles, eu vou ficar pelejando, lutando pela obra do Senhor.
você não disse isso para Deus? Quando você olhou a sua família? Bom é que o Senhor também me recolhesse. Bom é que o Senhor também me levasse. Bom é que o Senhor também me desse o final desse combate. Bom é que o Senhor também me levasse com Ele, porque eu poderia dizer: combati o meu combate, eu fui fiel, eu guardei a fé. Você não disse isso para o Senhor, mas o Senhor coloca no seu coração agora, o Espírito Santo coloca. Olha a sua família, olha o rostinho de cada um da sua família, olha o rostinho de cada um da sua família. E aí o Espírito Santo fala: você quer ir? Você quer ir? Aí você olha o rostinho, lembra da família e fala: mas não é por amor a mim, Senhor, é por amor a dele. Eu escolho ficar na guerra, eu escolho ficar na luta, eu escolho ficar na batalha, eu escolho ficar lutando, mesmo que a vida seja uma luta. Ministerialmente não é assim. Bom é que o Senhor recolhe, que assim o meu ministério foi fiel, o meu chamado foi fiel, eu não neguei, acabou a luta. Bom é que o Senhor me recolhe, porque aí eu vou dizer: olha, combati o bom combate. Chegar para o Senhor e falar: combati o bom combate, e a coroa está na cabeça, e eu não vou precisar mais lutar no ministério, eu não vou precisar mais chorar no ministério. Mas aí o Espírito Santo vem hoje e coloca no seu coração: olha os rostinhos, olha os rostinhos, olha os rostinhos. Não olhe aqueles que saíram, olhe os rostinhos daqueles que estão aqui. Não olhe os olhos daqueles que dão trabalho, olhe os rostinhos daqueles que te apoiam. Não olhe aqueles que negaram você, olhe para aqueles que estão lutando com você. Olhe os rostinhos. Aí o Espírito Santo te pergunta: você quer ser recolhida? Você quer ser recolhida? Mas por amor deles, eu continuo na guerra, eu continuo na luta, eu continuo na peleja, eu continuo na guerra. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo deixa bem claro, Lívia. Porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer. Mas mesmo que a morte seja ganha, um ganho, Paulo diz: eu escolhi viver em Cristo, lutando, combatendo até o último dia que Ele venha. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.